E aí, tudo bem? O que você faz no horário de almoço? Ou no fim do dia, à noite, final de semana? Que tal fazer igual eu, que estou construindo um ukulele? É isso aí, é o luthier de pobre, no ar. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a estrutura interna. Como que são as costelinhas do ukulele, como que ele está por dentro, como que vai ser o reforço. Você acha que o tampo é só uma madeirinha? Se conseguir enfiar a mão por dentro do buraco de um violão ou de um outro instrumento de cordas, tem uma caixa de ressonância, você vai começar a ver que tem madeiras por dentro. Tá? E essas madeiras têm duas funções, de reforçar a estrutura, para não quebrar ou empenar, na hora que tiver as cordas, e a tensão e as vibrações, e tem também a função de dar a tonalidade do instrumento. Tá? A gente vai trabalhar hoje mostrando um pouquinho do que dá para ser feito, de forma bem rápida e prática, sem enrolar muito. Beleza? Então, qual que é a próxima etapa agora? Eu colocar reforços internos, porque se eu colocar direto aqui a ponte aqui, com a vibração vai quebrar isso aqui, pode ser que ele empene, o tampo. Então eu vou colocar reforços internos de madeira aqui na parte de dentro, tá? Esse aqui é um que eu estou fazendo de madeira, esse aqui é cedro, cheirinho bom, Esse aqui eu estou experimentando um outro tipo de reforço, tá? Eu vou ver se vai funcionar. Provavelmente eu vou fazer igual nesse de compensado, até para ver, comparar madeira e compensado, ver qual que vai falar melhor, tá? Então tem alguns reforços, Essa madeirinha aqui, essa outra, se reparar, elas são mais altas aqui nesse ponto, e elas vão descendo, elas vão diminuindo. Mesmo de lado, elas são apontadas. Isso aqui a gente chama de escalopar, escalopamento, Esse desnível, para quê? Para reduzir a quantidade de madeira. Quanto menos madeira você tiver no tampo, mais alto vai falar o seu instrumento. Tá? Então eu tenho um instrumento que eu fiz o meu primeiro, eu fiz e eu não prestei atenção nisso. Eu fiquei com medo até de quebrar o tampo, coloquei um monte de madeira atrás. Daí o que aconteceu? O tampo não vibra, ele é praticamente mudo, não sai som nenhum daquele instrumento. Tá? Então o importante é você trabalhar para que o tampo em si, ele fale alto, ele vibre bastante, tá? Então quanto menos madeira melhor. Pouca madeira, ele vai quebrar, vai rachar, Então é achar a quantidade específica. No caso esse aqui, esse tampo que é de madeira, se vocês repararem, ele é bem fininho. Eu cheguei a fazer ele até mais fino do que esse compensado. O compensado tem 3 milímetros, eu trabalhei lixando essa madeira na mão até ela ficar com 2 milímetros, em alguns lugares até menos do que 2 milímetros, tá? O pessoal recomenda trabalhar com 1,5 a 2 milímetros para um tampo de instrumento, tá? Então esse aqui foi o que eu consegui chegar na mão, lixando, peguei uma pedra, lixa, vai lixando, e o nosso compensadinho, ele já tem a espessura dele, eu não consigo trabalhar com ele, diminuir a espessura do compensado, até porque o que dá resistência para o compensado são as várias camadas de madeira, tá? Então eu não posso diminuir as camadas de madeira, Isso aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui. A gente tem 3 camadinhas aqui, uma branquinha, uma amarelinha e uma branquinha. Então qual que é a ideia do compensado? Tem uma madeira que os veios estão nesse sentido, daí essa madeira ela é fácil de quebrar assim, então tá aqui os sentidos, na direção dos meus dedos, ela quebra nesse sentido. Então o que acontece? Eles colocam uma outra madeira nesse sentido para travar. Daí vem outra madeira na frente nesse sentido. E vai intercalando 90 graus. Quanto mais camadas, mais resistente vai ficando essa madeira. Então o compensado em si, ele não é ruim, porque ele vai ter uma resistência numa espessura pequena e vai ter resistência maior do que uma madeira comum. Só que nesse caso é um compensado de uma madeira muito vagabunda, tá? Então eu vou trabalhar agora, montar os reforços internos, Em inglês eles chamam de bracing. Bracing é essa técnica de colocar as madeiras, escolher onde que você vai colocar essas madeiras,
Tá? Então eu vou colocar aqui, eu vou seguir aquele modelo que eu fiz ali também, colocar um reforço embaixo da ponte, né, de fora a fora no instrumento, né, do mesmo compensado. Talvez eu pegue de outra caixa, né, já usei 2 caixas para fazer isso aqui até agora. Tem uma terceira caixa que eu tô guardada, eu vou usar para isso. Então vou colocar de fora a fora aqui uma caixa, eu vou fazer o furo onde vai ficar a boca do instrumento, e nas laterais desse furo eu vou colocar também 2 tabuinhas para ajudar a travar isso aqui, para garantir que não vai quebrar. Tá? Então é isso aí. Eu estou trabalhando aqui fazendo os reforços internos, então o bracing system. Tá? Como que vai funcionar? Só para mostrar um pouquinho, o que seria o sistema tradicional. Tá? Seria algo parecido aqui. Tá? Então eu vou ter aqui, né? Aqui ficaria o buraco, né? O buraco da boca do instrumento. Então um reforço na frente e um atrás, né? E em geral teria 2 ou 3 desses aqui no final do tampo. Então tipo, tem vários que é 2 aqui e um terceiro aqui no meio, tá? Aí depende do tamanho do instrumento. Eu acredito que para um instrumento pequeno como é o ukulele soprano, a gente não precisa de tanto reforço. Né, em geral ele vai ter também uma chapinha preenchendo aqui esse vão, né, teria que cortar aqui na diagonal, né, preenchendo bem embaixo de onde ficaria a ponte do instrumento, a ponte no tampo. Tá? Eu não vou fazer assim, eu vou fazer uma forma um pouco diferente. Eu vou manter esses 2, né? Vai ter o reforço para a boca do instrumento. Vou colocar só uma chapa maior aqui, né? Eu vou usar o próprio compensado aqui no fundo para reforçar esse tampo, um quadrado aqui. Daqui a pouco eu mostro. Bom, aqui eu queria mostrar para vocês o porquê que eu estou resolvendo fazer só uma chapinha ali atrás. Porque no meu primeiro projeto eu vi algumas pessoas fazendo na internet, eu não entendi direito como que funcionava, eu tuchei madeira no tampo. Então se você olhar aí, parece um navio ali a construção, né? E colei madeiras grossas, fechei e ficou uma porcaria. Tá? Então economize na quantidade de madeira. Aqui eu vou mostrar o reforço do tampo traseiro, tá? No fundo do instrumento. Então eu estou passando a cola aqui nas madeirinhas. Eu já cortei mais ou menos no formato que eu quero, né? O formato escalopado, tá? Só que isso não é o padrão, tá? Normalmente o pessoal cola a madeira quadradinha, né? O retângulozinho, eles colam ele, e daí com um formão eles vão cortando e tirando os excessos. Existe um motivo para fazer isso depois, tá? Qual que é o motivo? A madeira fica muito frágil, né? Então aconteceu comigo, enquanto eu ia moldando, a própria madeira quebrou, porque eu vou moldando num sentido, né, e no outro também. Então ela vai ficando um triângulo aqui, né, e aqui tirando todo o excesso, tá? Então eu tive que fazer mais de uma vez porque quebrou, mas eu já colei já escalopado. Tá? Então coloquei aqui, agora vou colocar peso em cima, bastante peso, né, para isso aqui colar uniformemente, beleza? É só uma última dica aqui, para colar, sempre usando a fita crepe para garantir a posição e para garantir que nada vai levantar depois. Então sempre colocando bastante fita crepe, principalmente nas pontas, que o meio, aqui é onde eu vou apoiar o peso, né, a parte mais alta. Só que as laterais não tenho garantia de que elas vão ficar onde devem estar. Então com a fita, esticando muito bem a fita, eu vou prendendo e garantindo que vai continuar preso, mesmo depois que colocar o peso em cima. Então agora está bem preso dos dois lados. Só vou colocar o peso em cima e deixar secar. Agora nós vamos cortar o buraco da boca do tampo. Tá? Então o que eu vou fazer? Só achar mais ou menos onde vai ser o formato. Eu vou criar o buraco aqui, correto? Então aqui, com a ajuda de uma régua,
Vou achar aqui o centro. Eu vou querer que ele fique centralizado entre as duas tábuas, já que tem essa emenda, eu tenho espaço sobrando para os dois lados, eu posso trabalhar aqui. Então, eu já fiz uma marcação aqui de onde vão estar as estruturas de reforço interno. Vou fazer um X bem suave. Aí aqui vai ser o meu centro. Aqui vai ser o centro entre as duas tábuas. A tábua começa aqui, termina aqui. Aqui vai ser o meu centro, o ponto de partida. Como que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou querer um buraco de 5 centímetros de diâmetro. Então eu vou usar, né, esse dispositivo super engenhoso, que é um pedacinho de plástico com 2 pregos. Isso aqui tem uma distância de 2,5 cm daqui para cá. Na hora que eu começar a girar ele vai fazer um buraco de 5 centímetros. Para não danificar a mesa, vou fazer isso aqui em cima de uma madeira. Então vou bater aqui bem no meio. Ok. Até aqui. Consigo girar isso e vou começar a cavar um buraquinho. É isso aí, depois de trabalhar um pouco, cortando aqui, girando, consegui deixar redondinho, já deu uma lixada já. Então, esse é o resultado. Agora, do lado de cá, eu vou colar os reforços internos. Bom, eu estou aqui com os reforços internos prontos. É isso aqui que eu vou usar, né? 2 madeirinhas perto da boca e uma chapinha aqui embaixo da ponte. Por eles terem alturas diferentes, serem áreas muito diferentes, eu vou colar em etapas separadas para não correr o risco de colar um pedaço, depois ficar um pedaço solto, né? Então, eu vou colar primeiro esses dois aqui. Bom, é isso aí. Coloquei as fitas para garantir que nada vai sair muito do lugar e agora eu vou colocar peso em cima e já volto. Bom, eu queria falar só sobre a forma que eu colei o sistema de reforço, os bracings, né? E comparar com o que o pessoal costuma fazer, tá? Isso aqui seria o mais recomendado, tá? Que eu não tinha uma estrutura parecida com essa, né? Mas normalmente eles têm uma região aqui, são 2 pranchas de madeira, né, com uma altura determinada. E tem varetas que são um pouquinho maiores do que essa altura, né? E daí eles colocam essas varetas, elas ficam meio curvadas, pressionando, né, naquele ponto. Então, se você pegar uma vareta dessas, ela vai estar pegando aqui, né, elas estão até curvadas as varetas, porque elas estão, né, encostando aqui. Nesse ponto ela está pressionando aqui, está pressionando aqui, né? Então você consegue aplicar tensão em vários pontos. Isso é interessante por quê? Porque se eu colocar um peso em cima só, né, eu só vou aplicar o peso nas regiões mais altas, né? As regiões mais baixas não recebem a pressão, tá? Então isso aqui seria um sistema mais legal. Daria para pegar varetas de bambu, né? Cortar bambu, umas varetas mais grossas, né? E você colocar em alguma área, embaixo de uma mesa, tirar as gavetas de uma cômoda e usar aquela região ali, né? Dá para inventar aí o quanto você quiser em casa. Só uma última imagem para deixar mais claro, se não tiver claro ainda. Então, aqui a ideia são varetas pressionando, né? E cada ponto aqui
é um lugar que tem uma pressão específica naquele ponto. Tá? Então você faz várias varetas e já cola tudo de uma vez. Tá? É mais interessante do que fazer como eu fiz, beleza? É isso aí então, pessoal. Hoje então a gente encerra só com esse assunto dos bracings, né? Do reforço nos tampos, tanto traseiro como dianteiro. Obviamente eles vão ter muito mais função do que eu coloquei aqui, né? Se você começar a pesquisar um pouco, você vai ver que eles têm a função não só de reforçar o tampo interno para ele não quebrar, mas eles dão uma entonação. Então tem gente que vai trabalhando, né? Vai escolhendo a espessura, as posições, né? Tem vários padrões de bracing. Então você procurar na internet, né? Bracing patterns, né? Você vai encontrar padrões diversos, né? Então X-Brace, né? O pessoal faz um xizinho e coloca, né? Tem os mais antigos tradicionais, né? Tem um padrão novo de luthieria que eles colocam vários fininhos, né? E vai mudando a densidade, um monte de coisinha cruzada assim o tempo inteiro, né? Então tem várias formas de trabalhar. Eu estou partindo para o mais simples, né? Na verdade buscando um volume, né? Eu não estou buscando um tom específico, eu estou buscando que fale alto. Quero um ukulele que grite na sua orelha, beleza? Então é isso, por essa semana é só, espero que vocês curtam, né? Se inscrevam, divulguem e comentem, beleza? Valeu!